Peço licença ao Padre Wilson para poder dirigir algumas palavras a essa comunidade. Hoje nós celebramos quinta noite do novenário em preparação à festa de São Judas Tadeu, apóstolo do Senhor. No texto da primeira leitura, estudamos a narração de São Paulo falando de como Deus o convenceu, como Deus o chamou, como Jesus apareceu na sua vida e lhe deu a vocação de apóstolo. Nós estamos em dias de celebrar a vida, a memória, a história de São Judas, apóstolo. Preciso que pensemos na missão deste homem, na missão que ele recebeu de Jesus Cristo. Não foi uma missão qualquer. Os evangelhos nos informam que Jesus, no dado momento da sua história, passou pela vida de alguns homens e ele elegeu estes homens para que caminhassem com ele. O texto bíblico nos informa que estes homens foram chamados de apóstolos. Dentre tantas pessoas que seguiam Jesus, dentre tantos homens e mulheres, ele elegeu 12. Chamou para si aqueles que ele queria, para fazê-los escutar de modo mais singelo, verdadeiro a sua palavra. Os evangelhos nos informam ainda que ele os escolheu para que anunciassem o reino de Deus, pregassem, não uma palavra qualquer, mas o evangelho que dá vida, o evangelho que dá alegria. E deu aqueles homens glorificaram o poder, expulsaram demônios, glorificaram o poder, curar os doentes, sobretudo aqueles que haviam perdido o caminho. Mas depois da ressurreição, aqueles homens, movidos pelo Espírito, tiveram a responsabilidade de dar a todo o povo um testemunho verdadeiro, autêntico, testemunho de que Jesus estava vivo, que havia ressuscitado, testemunho de que aquele Senhor que eles haviam pregado caminhava com eles, estava salvando aquelas pessoas, dando a elas uma vida plena, verdadeira, estava enchendo as pessoas de verdadeira esperança, acolhendo e perdoando o Senhor. Vejam quão bela foi a missão daqueles homens, dentre eles, aquele que nós hoje celebramos, a missão que eles receberam. Nossa vida também deve ser um testemunho verdadeiro de que Jesus também passou nas nossas histórias. Quando foi que o Senhor passou na sua história? Você se recorda? Quando foi que Jesus apareceu e mudou tudo, e transformou tudo, e trouxe encanto para a sua vida? Nós não podemos perder a memória desse feliz momento. São Paulo não havia perdido a memória daquele acontecimento singular da sua vida. No século, nosso São Judas também não perdeu a memória daquele tempo. Tanto é que logo depois ele escreveu uma carta às igrejas, informando como Jesus Cristo passou na sua história. Também nós, como igreja,
temos o dever de anunciar Jesus Cristo, anunciar que Ele caminha conosco, anunciar que Ele salva, anunciar que Ele dá vida a todas as pessoas, anunciar que Ele ainda planta a esperança naqueles lugares mais desoladores. A missão que aqueles homens receberam, todos nós também a recebemos através da graça batismal. Não fomos batizados, não passamos pelas águas, portanto recebemos também nós o dever de anunciarmos a beleza de Jesus Cristo, a misericórdia de Jesus Cristo. E se nós não fazemos isso, todo o povo de Deus padece, sofre terrivelmente. A liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho, nos apresenta a herança que Jesus deixou à igreja, todos nós, o mandamento do amor. Se nós não levamos a sério esse mandamento, a igreja não cresce, ela não caminha em direção ao céu. Nenhum de nós vive verdadeiramente aquela vocação que Deus nos confiou, nos deu. Antes de há o mandamento do amor a Deus, do amor ao próximo. Mas Jesus tão sagaz diz aos seus apóstolos: amai-vos como eu vos amei. Parâmetro para o amor é Ele. Nós temos que ter os olhos fixos em Jesus. Se não temos os olhos fixos nele, nós nos perdemos. E muito facilmente nos desviamos por outros caminhos. E o nosso amor nunca será verdadeiro e autêntico. Devemos amar como Jesus. Devemos ter o seu amor em nós, sem o amor nós não crescemos. A igreja não cresce, ela se tornará antes uma instituição vazia, que não tem uma mensagem de vida, de esperança para o mundo. Ninguém tem o direito de tornar a igreja uma instituição vazia. Portanto, devemos a sério aquilo que Jesus nos pede. Devemos a sério o mandamento que Ele nos deixou, o mandamento do amor, para que tudo aquilo que nós visualizamos aqui não seja simples aparência, mas sejam gestos pequenos de esperança para o mundo. Se formos fiéis nisso, iremos adiante. Se avançarmos neste mandamento que o Senhor nos recomenda, não erraremos nunca. Deus nos ajudará. Os apóstolos foram em frente desse mandamento. Foram fiéis à chamada que o Senhor havia feito a cada um deles. Nosso santo São Judas avançou nisso. Tantos santos e santas avançaram nisso. Fizeram com que o Evangelho nos chegasse ao coração. Hoje nós celebramos a quinta noite preparação à festa de São Judas Tadeu. Ele é chamado de Judas Tadeu pela tradição. Nós sabemos o seu nome. Tadeu deriva provavelmente do aramaico Tadá, significa dele, magnânimo, forte, dele nos é transmitida uma das
Testamento, que é chamada de cartas católicas, porque ele escreve não a um grupo particular de cristãos, mas a um número significativo de irmãos. No seu texto, a sua carta, sobressaem duas coisas. Ele diz na sua carta, temos atenção, São Judas nos dizendo: tive a necessidade de vos escrever exortando a luta pela fé, de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele pede para que guardemos a fé, perseveremos na fé que recebemos daqueles que Deus escolheu para caminhar consigo. Nós recebemos o santo Evangelho, devemos preservar. Mas se preserva o Evangelho com a vida, se vive a fé com a vida, ele nos exorta a isso. Se somos uma comunidade que tem por padroeiro São Judas, não podemos deixar com que as suas palavras se percam. Cada um de nós, como eu tenho vivido a fé que me foi dada, que me foi entregue pelos santos apóstolos. No outro trecho da sua carta, São Judas diz: amados, edificando-vos a vós mesmos em vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como ele foi fiel àquele mandamento do amor que Jesus havia recomendado aos seus apóstolos. E ele, no seu tempo, segundo as circunstâncias que vivia, exortava a comunidade cristã a perseverar, a guardar o amor que haviam experimentado. Temos guardado o amor, temos vivido o amor na sua beleza. Não vale para nós de forma a esse, de forma àquela, de forma a essas circunstâncias, segundo as minhas vontades, segundo os meus interesses. Não vale isso para nós. Nosso santo, padroeiro, patrono diz: amados, edificando-vos a vós mesmos em vossa santíssima fé, orando no Espírito, guardai-vos no amor. É preciso viver sempre enquanto amor. É preciso amar sempre como Cristo amou. E se não vivemos isso, não estamos vivendo com verdade aquele chamado que Deus nos fez. Irmãos e irmãs, guardemos a fé que recebemos. São Judas nos exorta isso. Guardemos a fé que recebemos, mas também guardemos, vivamos todos o amor que o Senhor nos recomenda. Se vivermos esses dois princípios, iremos adiante, não erraremos muito, cresceremos sempre, que a igreja não se transformará numa instituição vazia, de aparências, mas terá sempre o seu ser verdadeira experiência. Peçamos a São Judas que interceda por cada um de nós, que nos ajude a redescobrir sempre de novo a beleza da fé, mas também a beleza de vivermos aquele amor de Jesus. Que sejamos boas testemunhas, santas testemunhas de Jesus Cristo. O mundo precisa de homens e mulheres corajosos,
como os apóstolos, corajosos como os grandes santos e santas de Deus. Também sejamos nós, homens e mulheres de santa coragem. Que Deus nos ajude